Maravilha. 2 minutinhos, vou tomar uma água no banheiro e a gente já começa. Pessoal, boa noite. Vamos começar então nosso encontro de hoje. Espero que vocês tenham passado bem o final de semana. Todo mundo esteja tranquilo e bem em casa aí. Tirando o calor, né? Onde eu tô aqui tá um calor muito forte, mas vamos em frente. Bom, na última aula nós falamos aí fizemos uma introdução, né, aos conceitos de gestão de projeto e eu acho que foi bacana essa introdução, de modo que a gente possa começar a entender um pouco esses critérios, esses conceitos, e a gente, quando entrar na prática, a gente vai ter maior vazão, maior facilidade no entendimento aí para interpretar um projeto, um cronograma. Eu gostaria até de trazer aqui um adendo da última aula, né? Que o Nestor fez um comentário lá sobre a vida útil, né? O ciclo de vida do produto e do projeto. Como eu disse, é muito tênue essa diferenciação entre os dois,
E eu até trouxe uma revisão do slide da aula anterior, que é um gráfico que vai mostrar as interações, né? Eu fiz um comentário sobre o gráfico, mas não mostrei na aula, mas o gráfico hoje que eu trouxe, ele mostra as interações daquelas 5 fases do gerenciamento do projeto, que o PMBOK define, né? Que é a fase de iniciação, a fase de planejamento, a fase de monitoramento e controle, a fase de execução e a fase de encerramento. Então, esse gráfico mostra isso. Eu fiz uma inclusão no slide da última aula, e após o nosso encontro de hoje, eu vou disponibilizar para todos vocês. Antes de mostrar esse slide, né, trazer essa discussão rapidinho, para a gente já começar o tema da aula de hoje, eu gostaria de saber quem tem dúvida, né, se alguém leu o material, se surgiu alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, trazer a discussão de algum ponto. Acho que agora é o momento ideal para a gente falar sobre alguma coisa da última aula aí. E aí, pessoal? Ninguém tem dúvida? Tudo certo? Então vamos lá. Vou mostrar então aqui o slide já com essa revisão, né? Vamos colocar assim que eu comentei com vocês. Bom, esse é o gráfico. Se vocês estiverem vendo, por favor, só dá um ok aqui pelo chat, que agora eu consigo ver pelo chat. Eu estou usando 2 telas aqui, aprendi. Ok, Maísa falou. Obrigado, Maísa. Bom, vamos lá, né? Então, eu achei importante trazer novamente, né? Até foi um ponto que o Nestor comentou, trouxe para outra turma, a turma também achou legal. Esse gráfico é um gráfico que o PMBOK da 4ª edição, inclusive, possui. Ele mostra as interações entre as fases, né, de execução do gerenciamento desse projeto. E o que é mais importante para se interpretar desse gráfico? Essas fases, elas não são separadas, né? Elas não são assim, eu começo uma para terminar a outra. Não. Elas têm interconexões, interrelações para se obter o resultado e o sucesso no gerenciamento de um projeto. Então, quando eu tenho a fase de iniciação, né, aqui tem a linha do tempo, né, no eixo X, eu tenho a fase de iniciação, e já dentro da fase de iniciação, eu começo a fazer o planejamento do meu projeto. Percebam que a linha azul clara, que é o planejamento, é a linha que compreende quase todo o ciclo de vida do meu projeto. Olha só, eu faço planejamento ao longo de toda a etapa do projeto, inclusive em conjunto com a execução. Vejam aqui uma correlação com a metodologia FEL, que a gente não entrou em detalhe ainda, mas já fizemos uma pré-abordagem, que eu tenho steps, eu tenho portas, aonde, à medida que eu vou executando o meu planejamento, né, que foi previsto, eu faço paradas, né, que é o FEL1, o FEL2, né, stop, eu faço paradas para se verificar se eu estou executando conforme o planejado, se eu preciso alterar o meu planejamento para as execuções posteriores. Então, isso tem uma correlação grande com esse gráfico, que mostra que o planejamento e a execução devem andar juntos ao longo de quase todo o projeto, certo? Isso é muito importante. Percebam que o item monitoramento e controle, esse sim, está compreendendo todo o ciclo de vida do projeto. A todo tempo eu tenho que monitorar e controlar os meus recursos, o meu custo, o meu tempo. Então, isso é muito importante dentro de um projeto. E percebam que, no meio do meu projeto, é onde eu mais vou ter monitoramento, que é onde a minha execução aumenta. Então, se eu tenho uma execução maior, eu preciso ter um controle e um monitoramento melhor das minhas etapas. E, logicamente, o encerramento ele vai estar no final, mas percebam que o encerramento ele não começa quando acaba a execução. Ele vem em paralelo com a execução, dentro, inclusive, das etapas de planejamento, para poder se entender e verificar quais são os itens que vão ser necessários para o encerramento com sucesso desse projeto. Então, há uma interação muito grande entre esses 5 processos que são subdivididos do PMBOK, e essas fases devem ser geridas de forma contínua e conjunta.
não podem ser geridas de forma separada, distintas entre si. Certo? Fui claro, acho que é um ponto que na última aula eu queria ter mostrado, não mostrei, e eu achei bacana o ponto que o Nestor comentou com a gente, que talvez alguém não entendeu melhor, né, e aí ficou essa dúvida entre o ciclo de vida do projeto e o ciclo de vida do produto, e até para arrematar também, né, para fechar esse ponto, o ciclo de vida do projeto, ele vai estar dentro do ciclo de vida do produto. Então, se a gente fosse pensar esse gráfico como ciclo de vida do produto, o ciclo de vida do projeto seria uma dessas etapas aqui. Uma etapa muito relevante, mas que ela é uma parte, ela não é o todo, certo? Então, esse é um ponto importante. O ciclo de vida do produto ele é mais abrangente do que o ciclo de vida do projeto. Alguém quer comentar alguma coisa? Não? Então vamos lá. Bom, então vamos entrar agora na aula de hoje. Esse slide revisado eu vou disponibilizar para vocês na sequência. Deixa eu só apertar aqui, compartilhar a tela. Pessoal, tudo certo aí? Tá apresentando, né? Tá bom, vamos lá então. Bom, hoje nós vamos fazer uma introdução ao Project, entender um pouquinho das versões, né, como que o Project surgiu. É um breve resumo, tá, pessoal, que a gente vai fazer aqui hoje. Para aí sim, na próxima aula, aí nós vamos colocar a mão na massa. Então, o que, que nós vamos fazer na próxima aula? Eu acho que é importante aproveitar esse momento agora para dizer. Na quarta-feira, que vem, né, agora, daqui 2 dias, nós vamos começar a formatar um cronograma e a formatar as questões de calendário. Então, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu começo a criar um cronograma no Project? É o que a gente vai fazer na aula que vem. Então, nós vamos fazer isso na prática, né, aqui, vamos dar alguns exemplos. E como na segunda-feira, dia 7, é feriado, nós não teremos aula, né? Vocês vão descansar, eu também vou descansar. Mas na próxima aula, na quarta-feira, vai ter uma tarefa para casa aí. Vocês vão ter um período maior para poder ficar em casa. Eu vou passar 2 ou 3, eu ainda não pensei o número, mas deve ser 3, exemplos de cronograma, aonde eu vou fazer simulações de calendário e de informações iniciais que devem ser inseridas nesses cronogramas, para que vocês brinquem, simulem e aí possam colocar em prática os conceitos da aula que vem. Então, vocês vão pegar os conceitos da aula, vão ter esse exercício para fazer, não precisa me entregar, fiquem tranquilos, tá? Não precisa fazer e me enviar, nada disso. É para vocês praticarem, utilizarem a ferramenta, né, e ver se os conceitos que vão ser ensinados na próxima aula, se esses conceitos ficaram claros para vocês. Com isso, a gente tem uma prática já que vai contabilizar naquelas horas que eu mencionei para vocês, e vocês podem tirar eventuais dúvidas durante esse processo de formatação desses 3 exemplos, 3 exercícios que eu vou passar por e-mail. Vocês podem me mandar o e-mail, eu respondo, e na outra aula, né, na aula da quarta-feira, no dia 9, a gente também vai ter um tempinho ali no início da aula para tirar dúvidas, mostrar como deveria ficar esses exercícios. Beleza? Então vamos passar essa tarefa para casa, lembrando, não precisa entregar, não vale ponta, nada disso. Fiquem tranquilos. É algo para que vocês possam praticar e exercitar a ferramenta, e aí sim o conhecimento de vocês vai ser muito legal no final do nosso curso. Bom, introdução ao MS Project, né? Espero que vocês estejam vendo aí a tela. Vamos lá. O que que a gente deve gerenciar no projeto? Eu falei isso na aula passada, mas lembrando, existem conceitos que têm que ser falados em todos os momentos. Todo dia a gente vai ter que falar alguns pontos, porque são pontos relevantes para entender a gestão de projetos. Então, basicamente, tá? Isso é um resumo, logicamente, mas basicamente, eles falam aí o triângulo do projeto. O projeto ele tem 3 itens que são muito importantes de ser gerenciado. É o custo, o tempo e o escopo. Não adianta gerenciar um deles de forma separada, porque eu não vou ter sucesso no meu projeto. Se eu quero um projeto com sucesso, eu tenho que ter o custo, o tempo e o escopo na mão, gerenciado de forma sistêmica, contínua e conjunta.
aí sim eu vou conseguir atingir os objetivos e o sucesso aí do meu projeto. Mas aí muita gente deve perguntar, né? O que é custo do projeto? O custo é o orçamento do projeto, é o quanto eu posso gastar. Você vai construir uma casa, né? Se alguém aí for casado, né? Casou em recente, ou até mesmo uma festa de casamento, né? Tá noivo, quer fazer um casamento, você vai fazer todo um planejamento. Mas você tem um orçamento para gastar naquela festa de casamento. Você não pode contratar o Michel Teló para cantar no seu casamento, porque você não vai ter dinheiro para pagar, né? Um exemplo, o Michel Teló. Tudo é um exemplo, né, gente? Você tem um orçamento, você tem que gerir um custo, um investimento que você vai aplicar nesse projeto. Então, o custo é muito importante. Aí você vai falar, é o mais importante? Não. Os três itens são importantes, mas são importantes de forma conjunta. Não adianta gerenciar custo se eu não gerenciar o tempo, porque tempo é dinheiro, tempo é custo. Se eu estourar o meu tempo, eu estou gastando mais. Então, eu tenho que gerenciar o custo e o tempo. Da mesma forma que não adianta também eu achar que eu gerencio apenas o tempo, cumpri o prazo do meu contrato, do meu projeto, perdão, cumpri o prazo do meu projeto, mas o meu escopo não ficou legal. Se o meu escopo não ficou legal, o meu cliente pode rejeitar o meu projeto, é um projeto sem qualidade, então eu também tenho que gerenciar o escopo. E eu também não posso gerenciar somente o escopo e deixar de lado o custo e o tempo, né? A não ser que você trabalhe numa empresa que tenha recurso infinito, né? Que ela tem dinheiro para queimar porco, como diria o povo lá na minha roça, lá na minha família. Não, se a empresa não tem dinheiro para sapecar porco, você tem que gerenciar o escopo, o custo e o tempo. Isso é muito importante. E aí, o tempo, ele vai ser relacionado à duração de um projeto, aonde eu tenho aquilo que foi planejado conforme o planejamento programado, né? Eu até mencionei isso aqui. Então, eu tenho um tempo para execução. Por exemplo, eu vou construir uma casa e eu vou fazer o financiamento da Caixa, por exemplo. O financiamento da Caixa, ele pré-determina um tempo de execução desse projeto, dessa casa. Então, eu tenho que cumprir aquele tempo. Da mesma forma que eu tenho que cumprir o escopo. Então, eu tenho que construir aquela casa dentro de um escopo definido em projeto, para que quando o auditor da Caixa, né, o fiscal, o engenheiro venha fazer as verificações para liberar, né, o orçamento, né, o financiamento do meu projeto, né, da minha casa, ele tem que cumprir aquele escopo. Se lá está prevendo que tem que ter duas janelas, eu coloco só uma, o engenheiro não vai aprovar. Então, o escopo, ele vai compreender as atividades que vão ser realizadas para esse projeto. O que fazer? Construção de uma casa. Mas aí, no detalhe, é construção de uma casa com 3 quartos, com suíte, com uma varanda gourmet, com varanda, garagem para 2 carros coberta, e assim vai. Isso é o escopo. Todo projeto tem que ter um escopo bem definido, bem claro. Porque se o escopo não está claro, eu tenho dificuldades de entender os interesses do meu cliente, de para quem eu estou executando aquele projeto. Então, por isso que eu coloquei aqui para frisar esse conceito, que a gente vai falar disso todos os dias ao longo do nosso curso. Ficou claro? Custo, tempo e escopo, certo? Bom, vamos em frente. Aqui a gente fazendo uma breve abordagem, né, sobre a história do MS Project, né, o computador ele começou a ser utilizado aí para gerir projeto, e aí eu acho até que eu peguei isso de um livro, né, mas eu acho até difícil falar em computador na década de 50, apesar de ser considerado um computador, que era gerido antigamente, e era utilizada a técnica PERT-CPM. Essa é uma técnica americana que surgiu no exército americano ao longo da Segunda Guerra Mundial, e é a técnica que a gente conhece como caminho crítico. O pessoal que já fez engenharia de produção já deve ter utilizado essa técnica para gerir processos de produção, entre outras utilizações aplicáveis a ela. Mas o Project, ele basicamente ele é pré-formatado dentro, em cima, como base, a técnica PERT-CPM. Então, a forma como a gente gere até hoje um projeto está muito ligado nessa metodologia que foi utilizado desde a década de 50, desde a Segunda Guerra Mundial. Mas o Project em si, ele começou, né, hoje ele é o software mais utilizado no mundo para gestão de projetos, principalmente porque ele é um software gratuito, apesar de ter versões pagas, a gente vai falar delas aqui daqui a pouco, mas ele é o software mais utilizado e ele foi lançado no ambiente DOS.
em 1985. Muita gente aqui não tinha nem nascido, eu particularmente não tinha nem nascido nessa época. Mas o ambiente DOS, né, alguns devem ter visto, é aquele computador antigão mesmo, com a tela preta, aquelas letrinhas verdes. Então, ali já tinha um gerenciamento de projeto, de informações, de recursos dentro daquele computador, e era o Project que a gente conhece hoje, né? Ali que nasceu esse conceito de Project que a gente tem hoje. Bom, eu vou pular essa caixinha do meio e vou falar aqui dessas linhas em azul, a gente já volta nas características do Project. Então, desde 2012, com essa evolução do pacote do Office, houve uma evolução muito grande aí do Windows, do pacote da Microsoft. O Project ele possui as versões Standard, Professional e Server. Essas versões, que vieram aí ao longo dos anos, elas foram sendo atualizadas, com o passar do tempo, e elas possuem algumas distinção de ferramentas, de recursos entre si. A Standard é o padrão, o que a gente trabalha hoje, que é o gratuito, o Project gratuito. A Professional já é uma versão paga, Só para ilustrar, Elson. Não entendi. Qual que é a sua dúvida, Elson? Segue, não, beleza. Vou seguir, qualquer coisa pode interromper, fica à vontade. Bom, a Professional é paga. Quem usa a Professional hoje? O Project da versão Professional. São grandes empresas, empresas que fazem gerenciamento de grandes projetos, têm uma carteira de portfólio muito ampla. Então, para essas empresas, é um pouco viável, talvez, se utilizar de uma versão do MS Project Professional. Então, é uma versão paga, como eu acabei de dizer. E o que ela vai ter de diferenciação da versão standard? Principalmente modo de visualização e relatório. Isso é basicamente o que vai mudar entre essas versões. A versão server é uma versão que você tem uma interação com o ambiente web, onde você consegue, dentro do ambiente web, esses dados vão estar na nuvem, por exemplo, abrir o project, mesmo que a máquina não tenha o project instalado. Você consegue fazer a formatação, inclusão de dados, a edição completa daquele arquivo. Então, essas duas versões, elas são pagas. Elas constituem o que a Microsoft chama de EPM, Enterprise Project Management, que é o pacote completo que tem essas três versões para poder fazer gerenciamento de projetos. O nosso project, o nosso curso, a gente vai utilizar o MS Project, o Standard 2013. O que é o Standard, pessoal? Então, é o padrão, é o Project normal, todo mundo tem aí instalado na máquina, e não tem nenhuma diferença gritante, relevante em relação ao Professional, que é o pago. As diferenças estão em modos de relatório, algo que a gente nem vai se aprofundar nesse curso, que a gente nem utilizaria, já que a versão Standard tem uma série de relatórios, uma gama gigante de relatórios, que a gente tem condições de fazer um gerenciamento fantástico aí de primeira, certo? E nós vamos utilizar a versão 2013. Já no próximo slide, a gente vai falar da versão 2010, 2013 e 2016. Mas antes, vamos falar aqui das principais características do MS Project. Até foi uma pergunta da outra turma, quando eu utilizo o Excel e quando eu utilizo o Project? Eu disse o seguinte, até eu sou suspeito a falar, porque eu gosto muito do Excel, O Excel ele é uma ferramenta fantástica, onde quem conhece, e apesar que, para falar a verdade, o cara, para ser doutor em Excel, ele tem que estudar 10 anos e ainda vai saber 10% daquilo que a ferramenta tem de recurso para ser utilizado. O Excel você consegue fazer, sem dúvida, um gerenciamento de um projeto. Os mesmos relatórios que você tira do Project, você consegue extrair, vai conseguir extrair. Você vai desenvolver um VBA, você vai conseguir uma macro, você vai conseguir ter informações de forma clara, objetiva, dentro desse gerenciamento de projeto. Ocorre que o Excel não é muito didático nesse sentido, ele não foi criado com esse intuito. Então, você teria que fazer uma formatação inicial para gerir um projeto dessa relevância, assim como a gente usa o Project, muito grande. Você teria que criar muita macro, muita fórmula, formatar cada relatório. E o Project, ele já traz isso tudo pronto. Ele já carrega essa base de dados
daquilo que são, daqueles conceitos e preceitos e recursos que são utilizados para a gestão de projeto, isso já está tudo pronto. Você não precisa criar muito. Então, essa é a grande vantagem do Project em relação ao Excel. É porque o Excel é uma ferramenta, assim, fantástica. Ela você faz de tudo, 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 tudo. Qualquer controle e monitoramento com Excel é possível de ser realizado. Inclusive, eu comentei com o pessoal, se a gente tiver sucesso aí com esse curso que a gente está executando agora, né, que está realizando agora, né, ao final todo mundo está satisfeito, isso é um feedback positivo, de que realmente agregou um conhecimento bacana para vocês o curso, a gente vai lançar um curso de Excel, montar dashboard, usar tabela dinâmica, fazer uma macro simples, né, lógico, não vai entrar no detalhe de edição de VBA, mas algumas macros simples, usar as formas mais básicas e tal. Então, a gente vai criar um cursinho aí de Excel, e eu acho que é bacana aí, quem tiver interesse de fazer, agrega muito. Até um adendo, né? O professor Carlos, do mestrado, da UFCAT em Catalão, ele fez um comentário muito relevante, eu gostei do comentário dele. Ele formou engenharia mecânica pela UFO e foi trabalhar na Sadia, né? Na BRF, lá em Uberlândia, como estagiário. Ele ficou lá um ano de estagiário, e o que ele tirou de conclusão? Se ele tivesse feito engenharia, os 5 anos da engenharia, 3 anos de Excel e 2 anos de engenharia mesmo, ele seria um profissional excepcional. Porque o que o engenheiro usa de Excel na indústria hoje, não está escrito. A gente usa muito Excel no nosso dia a dia. Mesmo o engenheiro que é mais técnico, o engenheiro que é de campo, ele vai utilizar o Excel no dia a dia dele. Então, talvez compensa muito investir um tempo maior no Excel do que até no curso de engenharia. E acaba sendo uma verdade quando a gente vai para a prática do mercado de trabalho hoje. Excel é muito bom a pessoa ter um desenvolvimento dentro dele, porque sem dúvida vai utilizar muita coisa. Mas vamos voltar aqui para o nosso tema, que é o MS Project. Bom, então eu tenho, dentro do Project, a entrada de dados em tabelas, aí eu coloquei entre parênteses o Excel. Por quê? Porque eu consigo extrair dados do Excel, copiar e colar para o Project, assim como copiar e colar do Project para o Excel. Então, essa é um modo de visualização e edição de dados muito fácil, muito bom, semelhante ao do Excel. Eu consigo fazer essa edição e esse trabalho com esses dados aqui. Personalização de relatórios e ambientes de visualização. O Project, ele me dá uma gama muito grande de relatórios já pré-definidos, pré-formatados, e ainda assim eu tenho a opção de personalizar o relatório em conformidade com a necessidade da minha empresa, com a necessidade do meu projeto. Isso é muito bacana. Os ambientes de visualização, apesar da gente conhecer mais o gráfico de Gantt, né, mas o gráfico de Gantt nem é o melhor ambiente de visualização dentro do Project. Existem outras planilhas, outros modos de visualização que são muito mais dinâmicos e mais fáceis de se compreender e até de divulgar algo gerencial do que o gráfico de Gantt. A inclusão de campos do usuário conforme necessidade, aqui é um outro ganho importante, uma característica importante do Project, já que eu consigo incluir campos conforme a minha necessidade para qualquer projeto que eu tenho. Então, se eu tenho um projeto com alguma variável que é específica, mas que não tem uma coluna específica já formatada no Project, eu consigo incluir uma coluna para aquela variável em questão. Assim como no Excel, né? Mas o Project ele já traz essa pré-formatação e me dá essa opção de inclusão de novas colunas. Eu posso criar uma fórmula através dessa coluna, fazer um link dessa coluna com outros projetos. Então, assim, é algo fantástico, você tem condições de correlacionar dentro dessa opção de campos do usuário. A gente vai aprender a fazer isso aí. Aí a gente tem o gráfico de Gantt, diagramas de rede, que é o PERT-CPM, né, que é outro modo de visualização importante dentro do Project. A gente consegue personalizar calendários para o projeto. Então, por exemplo, vamos falar um exemplo aí de uma grande construtora, né, apesar de hoje tá com alguns problemas aí, né, todo mundo sabe. A Odebrecht, eu citei ela na turma anterior. A Odebrecht ela é uma empresa nacional, mas é que ela presta execução de projetos em vários continentes, em vários países diferentes, na África, na Ásia, aqui na América Latina. Então, ela tem condições usando a ferramenta Project, de personalizar calendários em conformidade com o cliente.
Então, se eles vão trabalhar lá na Ásia, lá no Oriente Médio, que não está acostumado a utilizar o nosso calendário cristão, né, eles têm condições de ir lá e utilizar e pré-formatar em conformidade com o calendário que eles utilizam. E assim vai. Então, essa questão de personalizar calendários para o projeto, ela é muito significativa. E é algo que o Project traz de uma forma fantástica, já que a gente tem casos, por exemplo, até mesmo dentro de projetos aqui no Brasil, vamos pegar até aí em qualquer lugar, né, do Brasil, eu tenho recursos que a hora extra do meu recurso, ela tem um valor diferente. Por exemplo, a hora extra no final de semana, ela tem um percentual maior, conforme acordo coletivo. Eu tenho adicional noturno, quando se trabalha à noite. E o Prost você consegue personalizar isso de maneira muito fácil, muito distinta, e dá um resultado muito rápido para o seu projeto. Você não tem que ter muita dor de cabeça de calcular automático, né, ir lá manualmente, né, calcular tudo, quanto que é a taxa de hora extra, quanto que é isso, quanto que é aquilo, não. Você imputa o dado e ele consegue trazer para você em conformidade com aquilo que você personalizou para o seu calendário, que é o tema da próxima aula. Então, a gente tem também gestão de recursos e controle financeiro. Então, você vai pegar um projeto, você vai saber quanto que está gastando, se eu estou performando aquele orçamento que eu tenho previsto para o meu projeto, né, em conformidade até com aquela curva S que eu mostrei para vocês na primeira aula. Então, o Project, ele traz uma gestão de recursos, tanto de material quanto de serviço, muito grande, e que auxilia muito no nosso dia a dia. E ele tem uma outra característica importante, que é a rápida acessibilidade a informações do projeto. Então, eu preciso saber quanto que está o meu custo. Você vai lá, clica num botão, já vai trazer essa informação. Eu preciso saber quanto que está a utilização de um recurso em questão. Esse recurso está superalocado, está com baixa alocação, eu posso pegar esse recurso e levar para outro local. Facilmente você traz essa informação, você não precisa ficar fazendo conta, gerando tabela dinâmica, nada disso. Já está pré-formatado, pronto para você a informação. Então, é muito bacana. Bom, as versões, né, em relação às últimas atualizações do MS Project, a versão mais completa, mais robusta que a gente pode mencionar é a versão 2010. A versão 2007 ela teve alguns problemas, né? Ela foi muito criticada aí no mercado. E na versão 2010 a Microsoft ela conseguiu fazer correções relevantes, tanto que a estrutura que a gente tem até hoje de MS Project, inclusive de Excel, de Word, ela vem com base na versão 2010. Essa foi uma versão que houve uma atualização bastante relevante. Então, o que eu trouxe aqui? Eu trouxe aquilo que surgiu de alteração nas últimas duas versões, né, mais importantes, que é a 2016 e a 2013. Existe uma versão 2019, pessoal. Só que eu não encontrei ela para baixar, então eu falei, não vou nem mencionar ela, porque talvez a gente não vai conseguir baixar, mas deve ter atualizado pouca coisa. Eu procurei na internet e não encontrei informações sobre o que atualizou. Então, a versão 2010 ela vai ser o cerne das versões utilizadas atualmente, tanto a 2013 quanto a 2016. O nosso curso, o meu computador, eu vou utilizar o 2013, mas vocês podem utilizar qualquer versão, 2010, 2013 ou 2016. O que muda dessas versões? Bom, da versão 2010 para 2013, a gente muda personalização de relatório, muda muito pouca coisa, são alguns relatórios personalizados diferenciados, mas não é nada muito relevante, algo que não consiga ser feito com a versão 2010. Criou-se um novo recurso, que é o caminho da tarefa, para visualizar as relações entre as tarefas. É um recurso importante, mas que também ele não vai te impactar em você não conseguir desenvolver um cronograma. Você consegue naturalmente utilizar o 2010 sem esse recurso e fazer um cronograma e fazer o acompanhamento de um grande projeto. O que muda é que esse recurso ele traz maior produtividade para quem for utilizar a ferramenta do Project. Então, é um recurso importante, a gente vai aprender ele também. A gente tem a questão que veio uma remodelagem do gerenciamento de arquivos com o Backstage e a integração OneDrive. Aqui é para arquivos em nuvem, fazer toda aquela integração, algo que a gente pode utilizar no futuro, né? Vocês podem utilizar no futuro, mas que não é tão relevante agora. Houve uma atualização em relação a esse gerenciamento. Isso melhorou para todo o pacote do Office nas últimas versões.
Aqui talvez seja, dentro dos conceitos de gestão de projeto e aquilo que a gente está discutindo, uma alteração mais relevante do Project 2010 para o 2013, a atualização da data de conclusão de um projeto. No 2010, vejam bem, gente, pessoal, tanto que é legal essa questão de gestão de projetos. O Project 2010, ele trazia uma data limite de 31/12/2049, ou seja, ele me dava um horizonte aí de aproximadamente 40 anos para se fazer um planejamento de um projeto. Só que acontece que alguns projetos, eles podem ser superior a 40 anos. Você vai falar assim, me dá um exemplo. Aí você me apertou. É difícil te dar um exemplo agora. Talvez alguém aí, algum colega, até tenha algum exemplo para dar. Mas se a gente pensar em grandes projetos, vou falar um projeto, por exemplo, de exploração de petróleo, é algo que, sim, a gente pensa um projeto a longo prazo. É um projeto muito grande. Então, foi feita essa atualização e certamente, por atualizar, certamente alguém precisou utilizar, né, em algum momento, eles viram a necessidade de se utilizar essa data de conclusão superior a 2049, aí eles jogaram mais 100 anos para não ter conversa, não ter discussão, e ninguém falar que agora eu quero ver fazer um projeto com 140 anos de ciclo de vida aí, né? Aí já é um pouquinho mais complicado. Então, eles jogaram a data de conclusão final máxima, limite, para 2149. Aí foi uma alteração bacana, interessante. A versão do Project de 2013, a Professional, ela tem integração com Skype, só a versão Professional, Standard não, e também foi melhorado aquele suporte, né, para os aplicativos do Office. Aquelas dúvidas, aquelas perguntas do F1 lá, do Ajuda. Esse suporte houve uma atualização, isso há uma atualização em todas as versões, mas no 2013 foi um pouco mais relevante. Do 2013 para o 2016 foram poucas mudanças, pequenas mudanças. Atualizou o modo de exibição da linha do tempo, essa foi uma atualização bacana, porque a linha do tempo que é utilizada, né, o modo de visualização no Project 2013 é um pouco feia, é uma linha de tempo não é muito legal, né, não é muito atrativa para interação, muito interativa ali, atrativa a interação com o usuário do software. E houve essa atualização, eles melhoraram essa linha do tempo. Mas nada assim, nossa, não dá para mexer então com 2013? Não, nada relevante demais. Melhorou a visualização, o design ali da ferramenta. Eles criaram também uma opção caixa de texto Diga-me, que é para você inserir uma informação, tipo um alerta, ele gera um bullet de alerta, como se fosse uma pop-up de alerta dentro dessa função, e também novos temas do estilo visual. Isso é algo que acontece de atualização em todas as versões, não só na 2016. Então veja, pessoal, aqui são alterações macro, né, que foram ocorrendo entre as versões, para a gente começar a trabalhar e você saber escolher qual é a versão mais ideal, mais adequada para a sua necessidade. Você que está começando agora, que quer começar a interagir melhor com a ferramenta, ou 2010, 2013, você não vai sentir muita diferença e vai conseguir interagir bem. Se você já tiver um 2007, aí eu já te aconselho a fazer uma atualização, já que houve uma grande, relevante atualização do 2007 para o 2010. Para vocês terem uma ideia, foram 20 itens que foram alterados. Então, a lista era muito extensa, eu até queria colocar ela aqui, mas ela ia ficar muito extensa, a gente não ia conseguir avançar nesse sentido. Mas a versão melhor que a gente tem é a partir da versão 2010. Beleza? Alguma pergunta? Estão caladinhos hoje? Eu fico até preocupado quando vocês ficam muito caladinhos aí, viu? Vamos lá. Vamos abrir agora um project aqui para mostrar para vocês, né, quais são as guias, né, as abas que a gente tem no project. Eu estou abrindo um projeto antigo que eu tenho aqui, até de 2010, era a construção de um galpão para uma oficina, mais para poder, como exemplo, tá, só para estar preenchido, não queria abrir algo em branco, mas não, nada relevante. Bom, vocês estão vendo a tela, né, acredito, continua na mesma tela. Bom, então a gente tem aqui dentro da guia do MS Project, dentro da guia opções, a gente tem aqui essa janela que tem algumas informações que são bacanas, que são importantes, né? A gente tem a possibilidade de mudar as opções de interface com o usuário,
como que o modo de exibição vai ser feito, o formato de data. Então, você tem aqui tudo aquilo que você imputar nessa janela, nessas opções, vai ser salvo, assim como no Excel, assim como no Word, vai ser salvo como um padrão para os seus arquivos que vão ser criados. Tá? Então, aqui você consegue criar esse padrão. Dentro da aba exibição, aqui você consegue colocar qual é a moeda, quantidade de casa decimal, o tipo de calendário, eu mencionei, né? Nosso calendário aí, como eu falei, cristão, né? É porque ele é com caso do, antes de Cristo e depois de Cristo. Mas o nome dele é calendário gregoriano. A gente tem o calendário islâmico, tailandês budista. Então você tem condições de mudar o tipo de calendário em conformidade com o seu cliente, em conformidade com a sua necessidade, onde você está utilizando aí o seu projeto. O Nestor está perguntando, se tiver o 2007, melhor fazer o downgrade? É, melhor, o 2003 é melhor, por incrível que possa parecer. Até aquele livro lá que eu uso, né? Eu tenho dois livros específicos de Project, né? O do 2007, que é o do Rosaldo Jesus Noceira, e o da Falcone, que é o 2013. O livro do Rosaldo, eu uso ele porque o Rosaldo ele traz uma interação muito boa com os conceitos de gestão de projeto. Então, eu não quero perder essa interação ao longo do nosso curso. Mas no que tange aos recursos do Project, nós não vamos utilizar nada de base do 2007, tá? Nosso é o 2013, e aí a gente tem essas diferenças do 10, 13 e 16. Beleza? Bom, vamos lá. Então, a gente tem aqui essa opção do tipo de calendário, a forma como vai mostrar os indicadores e os botões de opção. Dentro do cronograma, aí a gente na próxima aula vai fazer isso. Vamos fazer uma opção aqui, né, da parte de calendário e já vai começar a pré-formatar o nosso calendário. Para cada projeto, eu vou ter um tipo de calendário, então eu vou passar o exercício lá com 3 modelos, por exemplo, onde vocês vão formatar um calendário 24 horas, de uma parada de manutenção, por exemplo, onde eu trabalho 24 horas com a equipe revezando turno. Eu vou passar um calendário de horário administrativo, né, que é o de 8 às 17, aquele padrão que a gente está acostumado dentro da CLT lá, de 44 horas semanais. E vai ter também um calendário maluco, onde segunda-feira eu trabalho num horário, aí eu começo a rodar turno na quarta-feira no outro. Nós vamos aprender a formatar isso aí no Project. Então, na próxima aula, vamos aprender isso e já aplicar nessa atividade prática que eu vou passar para vocês. Então, aqui você tem condição de fazer uma série de input de dados em conformidade com o seu projeto, com o seu cronograma, dentro do que tange a calendário e tudo mais. Aí, dentro da aba revisão também, tem algumas opções aqui para poder a gente formatar e alterar. A aba salvar é padrão, né, como que você vai salvar. O idioma em português, né, como eu disse na última aula, eu comecei utilizando o Project em inglês. Eu tive muita dificuldade, principalmente porque não é tradução literal, né? O meu Excel que eu uso hoje, ele é em inglês. E o que é bacana, porque existem recursos que são mais aprofundados na versão em inglês, é mais fácil você trabalhar. Mas o Project eu não aconselho, eu tive muita dificuldade de usar o Project em inglês, mesmo sabendo a língua, tá? Mesmo assim, você tendo uma facilidade com a língua, não é muito fácil utilizar a ferramenta. E aqui na guia avançada, a gente tem algumas questões, né, que também podem ser pré-formatadas para o nosso cronograma como um todo. Tá? A gente vai abrir isso aqui, vai trabalhar nisso aqui. Os itens que são passíveis de revisão, de alteração, na semana que vem. Na semana que vem, não. Na próxima aula, que é quarta-feira, perdão. Bom, aí a gente tem aqui as guias superiores, né, pessoal? Espero que vocês estejam vendo. Eu tenho a guia tarefa. A tarefa, ela é essa linha que está aqui, que vai definir o que é que eu vou fazer. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou revisar o projeto, eu vou aprovar o cronograma, eu vou obter o alvará junto à prefeitura e assim vai. Eu tenho uma série de tarefas, né? Então, eu tenho uma guia específica e exclusiva para tarefas, para fazer o agendamento, para fazer interação entre tarefas, atualização daquilo que foi executado. Nós vamos aprender um monte de coisa relacionada com tarefas. Eu tenho também uma guia somente exclusiva para recurso. Vejam bem a importância que o Project dá para a gestão dos recursos. Tá? Então, nós temos aqui, vou abrir aqui a planilha de recursos desse projeto, desse cronograma. Então, eu tenho aqui os recursos lá, encarregado, pedreiro, servente, areia, brita, cimento. Então, veja, tem serviço, pessoas, né, e materiais. E eu tenho uma série de inputs para serem feitos.
Eu tenho o valor que da hora, o valor da hora extra, como eu tinha falado, né, de diferença, como que eu vou ratear esse custo, eu vou criar um grupo, né, de grupos de recurso, pool de recurso, tem muita opção. E eu tenho, então, uma guia somente para fazer isso. Fazer nivelamento, olha, é muita coisa legal que tem aqui. Eu tenho também uma guia relatório. Essa guia relatório, ela é a guia mais complexa de se utilizar, porque é onde eu tenho mais opções de personalização. Então, com o meu cronograma já pronto, eu consigo personalizar em conformidade com a minha necessidade. Meu chefe me pediu um relatório relacionado com o custo de determinado projeto, só que ele quer saber apenas de uma etapa exclusiva e de alguns recursos exclusivos. Eu consigo vir aqui e personalizar e já salvar esses relatórios personalizados para facilitar de acordo com aquilo que o meu chefe está me pedindo ou que a empresa exige que eu faça. Então, essa é uma guia importante, a gente vai aprofundar bastante nela mais ao final do nosso curso. Eu tenho também uma guia, que é a guia Projeto. Essa é a primeira guia que a gente vai trabalhar já na próxima aula. Nós vamos trabalhar a guia e aqui essa caixinha importante que se chama-se Informações do Projeto. É uma guia onde eu tenho a informação da data de início e término do meu projeto, e eu tenho também como que o project vai agendar, vai calcular o meu projeto. Ele vai calcular a partir da data de início ou a partir da data de término. Veja bem, eu posso ter um projeto, uma execução, né, dentro de um cronograma, em que a data mais importante para mim é a data de término. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma parada de uma planta, uma parada de manutenção de uma planta, em que olha, de forma alguma eu posso falhar na entrega da data do dia 30 de setembro. Eu preciso concluir a execução até 30 de setembro. Então, eu vou fazer todo o trabalho do meu cronograma, todo o planejamento dos meus recursos a partir dessa data, que é a data de término. Se eu já tenho um projeto em que a data de início é a data mais relevante, vou dar um exemplo, onde eu preciso de uma liberação de um alvará, uma licença ambiental, que a licença ambiental vai ser liberada a partir do dia 1º de fevereiro de 2021. Então, a data que eu vou referir o meu projeto é a data de início. Eu vou fazer todo o planejamento a partir dessa data. Então, existe essa diferença. Nós vamos fazer na prática 2 exemplos aí. Logicamente, a gente vai usar mais agendamento a partir da data de início, mas a gente vai fazer um exemplo também a partir da data de término para vocês verem como que funciona, né, essa alocação de recursos com essa condição. Aí aqui a gente tem o calendário que vai ser utilizado, né, você tem condições de pré-formatar o calendário, alterar dia útil para dia não útil, em conformidade com o recurso, em conformidade com a tarefa. Tem opção de calendário demais, que é o que a gente vai ver na próxima aula. E aqui também ele me dá um resumo estatístico, bem rápido, bem simples do meu projeto. Como que está o meu cronograma? Eu estou performando bem, eu não estou performando bem? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ele é um cronograma antigo, né, que eu peguei aleatório lá nos que eu tinha na minha base de dados. Então ele começa, né, o início dele 11 de janeiro de 2010 e o término dele 7 de julho. Ele não teve linha de base salva, né, ele não fez nenhuma alteração e nenhuma atualização daquilo que é real, né, daquilo que já foi executado. Ele tinha uma duração de 128 dias e o trabalho aqui, vamos colocar o HH, né, até alguém perguntou, não sei se foi dessa turma ou da outra, o que é o HH, que é o homem-hora. Então, eu tinha uma quantidade de HH de trabalho de 14.176 horas de trabalho. Depois eu vou explicar bem o que é o trabalho, né? Qual que é a diferença de trabalho, de duração, né, de tempo, vocês vão entender bem isso aí. E o custo desse projeto, desse cronograma, era estimado em 337 mil reais, em conformidade com aquilo que foi alimentado. Então, veja, aqui já me dá uma visão rápida. Ó, eu já sei como é que está o meu projeto, meu cronograma. E ele me dá também o seguinte, ó, aquilo que foi concluído em relação à duração do meu cronograma e em relação ao trabalho. Porque talvez eu tenha um trabalho muito maior no início, aí uma quantidade de homem-hora de recurso muito grande no início do meu projeto, mas a minha duração não andou nada. Eu andei 10% do meu tempo, mas eu gastei 50% do meu recurso. Então, por isso que tem esses dois percentuais aqui de atualização. Fiquem calmos que vocês vão entender bem esses conceitos. Eu sei que a maioria que já trabalha, já conhece, mas tem algumas pessoas que a gente
que eu sei também que não tem ainda esse entendimento de trabalho, de duração, alguns conceitos que são básicos, mas fiquem tranquilos, tá? A gente está aqui para desenvolver todo mundo no mesmo nível. Bom, aí aqui a gente tem também uma guia exibição, que vai ter algumas questões relacionadas a relatório, ao dia a dia, para você entrar dentro do Proje e interagir com ele. Tem algumas coisas muito bacanas. E aqui a parte que é padrão dentro do pacote da Microsoft Office, que é a parte de conexão, dá para você fazer o backstage, fazer compartilhamento de dados com o OneDrive e tudo mais, colocar na nuvem, e por aí vai. Bom, então aqui vocês viram, a gente tem um modo, são vários modos de exibição, né? Eu vou até mostrar aqui, ó. Olha a quantidade de modos de exibição padrão que a gente tem dentro do Project. Ainda assim, você pode pegar um modo desse, personalizar ele e criar um novo exclusivo para o seu projeto, para o seu cronograma. Então, a gente tem essa opção de fazer novos modos de exibição. A gente tem também, né? Até vou voltar aqui lá dentro da planilha de tarefas. A gente tem também opções de colocar várias colunas aqui. Olha para vocês verem a quantidade de colunas que é possível de se inserir dentro da planilha de tarefas. Então, são muitas informações que eu tenho, que eu posso inserir, pré-formatar, criar fórmula, criar informação, colocar uma variável que depois vai me gerar um filtro para facilitar a minha gestão e a minha dinâmica. Então, são muitas informações possíveis de se imputar dentro do Project, dentro desse software. Então, acho que a gente vai conseguir desenvolver bacana. Agora, um conceito importante, pessoal. É preciso prática. É preciso que vocês, ao longo do curso, utilizem, simulem alguns eventos, simulem algumas situações para utilizar todas essas colunas aqui no dia a dia. Então, assim, a prática que vai levar à perfeição e vai aprimorar os conhecimentos que a gente está discutindo aqui. Bom, então é isso. Eu queria mostrar primeiro hoje esse ambiente, né, do Proje. Hoje a gente entrou dentro do sistema e já na próxima aula, na quarta-feira, a gente vai aprender a fazer o input dos primeiros dados e a formatar o calendário, tendo a atividade para outra semana em relação a alguns modelos de calendário que eu vou fazer algumas simulações. Agora, sim, né, nós já estamos chegando ao final da nossa aula. Eu queria abrir para vocês, né, vocês não estão conversando esse curso, né, até hoje poucas pessoas falaram aí, eu queria abrir hoje e saber se alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, talvez daquele material que leu em casa, quer trazer algum ponto para a gente discutir. A hora é agora, fiquem à vontade. Oi, Vitor. Ellison, boa noite. Boa noite. Seguinte, cara, queria dar só uma informação sobre essa questão do OneDrive, né? A parte de sincronismo lá do nosso cronograma com o ambiente OneDrive. Legal. Eu e o Nestor, a gente trabalha na mesma empresa, na mesma unidade, lá na CEMOC, e a gente já teve alguns problemas de perda do nosso project por corromper. Tá? A gente estava executando o desenvolvimento do projeto e com quase 70%, 80% concluído, ele corrompeu. Então, a gente, na oportunidade, nós não usamos o OneDrive da Microsoft, mas nós passamos a usar o Mega, que ele faz o sincronismo na nuvem quase que em tempo real, e acho que a cada 5, 10 minutos, se eu não me engano, ele salva uma versão do seu cronograma, chamado versão 1, versão 2, versão 3, versão 4, por aí vai. Então a gente já conseguiu trazer de volta 80%, 90% de um cronograma quase já acabado, por a gente poder acessar o ambiente de integração online e buscar a versão passada que estava salva lá de forma automática. Então, a dica aí para quem está trabalhando com o ambiente, com o project, às vezes tem corrompe, né? Às vezes tem não sei qual é o motivo por qual acontece, mas às vezes corrompe, e foi uma solução que a gente encontrou para não ter todo o trabalho que já estava 70%, 80%, 90% já praticamente acabado, perdido,
e tendo que fazer do zero de novo, e agora, obviamente, com a corda no pescoço. Então, uma dica que eu queria compartilhar com a galera aí. Legal, Edson, essa sua dica. Esse é um dos motivos que algumas empresas, né, quando há essa questão de compartilhamento na nuvem, elas preferem o Primavera, né? Até na aula passada o pessoal perguntou do Primavera, é a empresa que eu trabalho, a gente usa o Primavera para gestão de projeto, gestão de parada, e ele tem essa vantagem, né, em relação a essa questão de corromper os dados, que hoje, infelizmente, acontece esse tipo de problema mesmo na prática, né? Então, bacana essa dica sua, porque alguns aí podem utilizar aí no dia a dia ou até no futuro essa questão do compartilhamento de arquivo pelo OneDrive. A Monique está perguntando, né? Então, o aplicativo do Pro a gente vai baixar ou você vai mandar algum link para a gente baixar? Ô, Monique, na última aula, né, na aula anterior, o pessoal pediu para mim enviar um link. Eu acabei não pegando o link para enviar, mas eu vou enviar agora junto naquele e-mail que eu passo com o compartilhamento dos arquivos, eu vou enviar um link para instalar, tá? Para vocês, para quem não tem instalado ainda, tá? Se você quiser baixar pelo site da Microsoft, você consegue baixar 30 dias grátis, que é quase o período do nosso curso, né? Porque esses links são um pouco complicados, talvez pegue um vírus, alguma coisa do tipo. Mas eu vou procurar um link seguro e vou mandar para vocês aí, para vocês baixarem, tá bom? Bom, alguém mais quer colocar alguma outra questão, além dessa do Edson? Bacana, viu, Edson, trazer esses modelos, exemplos práticos aí para a gente, porque isso com certeza vai ajudar bastante o pessoal. Eu fiz até um compromisso na outra turma sobre a questão do Primavera. Eu quero ver se mais ao final eu mostro para vocês, vou abrir o Primavera, para mostrar as diferenças do Project para o Primavera. Muita gente pergunta, mas eu vou aprender o Project, vou trabalhar na empresa que tem Primavera. Eu nunca fiz curso de Primavera, mas com toda a base que eu já tinha do Project, eu tive condições de usar o Primavera sem muita dificuldade. Então, acho que é bacana vocês verem essa interface do usuário, né, do Primavera, não muda muito do Project, são pequenos detalhes, são algumas questões, e aí vocês vão ver que dá para ter interação e não vai ter dificuldade aí no futuro se vocês conseguirem um emprego para trabalhar com o Primavera. Alguém mais quer fazer algum comentário? O Jefferson Oliveira, Jefferson, tem algum comentário? Falar o nome de cada um para todo mundo falar. Não, tá tudo certinho aí, tô acompanhando aí as aulas aí, tá atendendo a expectativa do curso, né? Tá linkando igual eu conversei contigo o curso que eu fiz de gerenciamento de projetos, da USP, né, online, em EAD, modo EAD também. Então, várias coisas tá linkando lá. Então, isso é importante que vai dando um fluxo, né? Vai montando aquilo que nós estamos buscando, vai se convergindo para sair no final um resultado aí satisfatório, né? A nossa busca é um sinal de que estamos no caminho certo naquilo que nós queremos profissionalmente. A parte técnica, você me conhece lá, nós trabalhamos juntos lá, mas essa parte de gestão, que é importante nas tomadas de decisões, né? Eu acredito que é esse o caminho mesmo. Eu tô satisfeito e agradeço a todos aí, você pela oportunidade e todos que estão aí. Eu acredito que, igual você falou do network, né? Cada um vai contribuir um pouquinho no final, todo mundo sai bem melhor do que entrou no curso, né? Com as ideias, com as experiências e tudo mais. Legal, Jefferson, isso mesmo. E assim, um ponto importante, tá, pessoal? Às vezes, eu tenho até um pouco de receio de estar indo devagar demais, mas eu gostaria da compreensão de todos, principalmente daqueles que têm já experiência com a ferramenta, é que a gente tem pessoas que não têm ainda essa experiência, então a gente precisa dar o passo de cada vez, comer o boi pelos bifes, como diriam a turma de amigos aí, então, para a gente ir com calma, para que no final todos consigam se equalizar no conhecimento, né? Não adianta também a gente correr demais e as pessoas ficarem para trás, não, pelo contrário, eu gostaria que aquele que entrou sem saber nada, chegue ao final com a base boa, para conseguir se desenvolver, entrar no mercado de trabalho na área de projetos aí, e ter sucesso, logicamente. Mais alguém quer fazer algum comentário? Vou perguntar aleatório aqui o nome de alguém, ó. A Monique já falou, vamos ver quem mais aqui, ó. Lorena da Silva. Lorena, tem algum comentário? Vamos participar aí, gente. Comentário. Vocês estão me escutando? Estamos ouvindo, pode falar. Comentário não, eu queria falar que eu não consegui participar da última aula por problemas de saúde. Você chegou a gravar a aula? Ou eu consigo, pelo aquele arquivo que tu mandou? Não, então, Lorena, eu tive esse problema, eu gravei a aula, tá?
e eu combinei com o pessoal da outra turma que eu vou dar essa aula novamente, depois a gente vai marcar ela, me manda no e-mail lá, daquele e-mail da turma, que eu mandei para vocês, que aí eu vou marcar com essas pessoas que não fizeram a outra aula e vou gravar. E aí a gente consegue equalizar o curso todo mundo aí, tá? Quem não participou da aula passada, não tem problema, a gente vai dar aula de novo, que é uma aula teórica importante para o andamento do curso, e aí sim eu vou gravar ela, e aí fica com todo o pacote completo gravado. Beleza? Beleza, obrigada. Maravilha. Vamos lá. Então é isso, pessoal. Se ninguém mais tiver algum outro comentário, eu gostaria de agradecer, desejar boa noite, bom descanso. E quarta-feira tem mais. Quarta-feira, sim, na prática, no Project. Eu não vou nem usar slide, não vamos trabalhar com slide quarta-feira. É prático. Como a gente vai gravar a aula, vocês conseguem depois visualizar. E aí, vamos em frente, vamos remando aí até chegar ao nosso objetivo final. Beleza? Um grande abraço, boa noite a todos. Boa noite. Valeu, Vitor. Forte abraço aí. Boa noite a todos. Boa noite a todo mundo aí. Obrigado.